Se você está me assistindo de um iPhone, de um MacBook como esse aqui, de um iPad ou de qualquer produto Apple, mesmo que você esteja usando um AirPods, você segue uma religião e não sabia disso. Aí eu vou te mostrar e te explicar um pouco mais ao longo desse vídeo aqui. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Davi Ribas, eu sou conhecido como Conselheiro dos Idealistas, especialista número 1 em criação de movimentos do Brasil, criador do conceito de marketing ideológico, cientista social, empresário e gerei nos últimos 3 anos mais de 64 milhões de reais para os nossos clientes. A gente tem um grupo educacional que ajuda empresários e experts a escalarem seus negócios e se tornarem líderes absolutos dos seus nichos. Agora, o que afinal a Apple tem a ver com essa história? Por que a Apple é uma religião, Davi? Bom, acontece que um tempo atrás, quando eu ainda estava nos bastidores da política, eu sou ex-marqueteiro político, estive nos bastidores, e ali eu comecei a ganhar verdadeiramente intimidade com a publicidade, com a propaganda. Afinal, a política é pura propaganda. A gente precisava lotar manifestações, a gente precisava eleger candidatos a vereador, e o ano era justamente 2018, o ano onde o Bolsonaro veio ao poder e onde a classe política no geral estava super ovacionada e super inflamada com aquela coisa toda acontecendo. E aí eu encontrei uma matéria muito interessante em um documentário da BBC chamado The Secret of Super Brands. Eles falam de uma pesquisa da Business Insider que comprovou através de ferramentas de leitura das sinapses cerebrais que a Apple, como marca, acendia na mente humana as mesmas sinapses neurais e a mesma área do cérebro que a religião. Então que a fidelidade à Apple era tão poderosa quanto a fidelidade a uma religião. E uma pessoa que troca de iPhone todo ano tá tendo os mesmos estímulos que ela tem, por exemplo, em uma missa, que ela tem, por exemplo, em um culto, que ela tem, por exemplo, uma roda de pai de santo, ou seja, qual for a religião. No ponto ali da pesquisa era o cristianismo, a religião em questão. E houve uma comparação, mesmo que sutil, ali da Apple com a Igreja Católica, explicando por que a Apple seguia em sua comunicação o mesmo framework da Igreja Católica, ou seja, o mesmo passo a passo que fazia a Igreja Católica ser uma instituição tão poderosa na sociedade, também fazia com que a Apple fosse a marca mais valiosa do mundo, mesmo, de acordo com o próprio Reddit, tendo menos fatia de mercado do que as outras marcas. Se você parar para olhar, as outras marcas de celular, de computador e de, enfim, artigos tecnológicos têm muito mais espaço no mercado do que a Apple. Só que a Apple é muito mais valiosa, tem uma receita muito mais previsível e lucra muito mais. Isso acontece porque a fidelidade do cliente é maior e a narrativa, o discurso da Apple é mais forte. As outras marcas acendem áreas do cérebro normais, relacionadas a soluções práticas do dia a dia. Mas a Apple é a única marca que acende essas áreas do cérebro relacionadas à religião. E como é que eu faço, Davi, então, na prática, para que a minha marca, né, que esse é o ponto desse vídeo, como é que eu faço para a minha marca acender essas mesmas áreas do cérebro que é a religião? Para que as pessoas sejam fiéis à minha marca. Para que as pessoas comprem a minha marca, não simplesmente pela minha solução, mas por pertencimento. Por acreditar em algo maior. Bom, você precisa primeiro entender uma pirâmide, que é a principal tese da nossa metodologia, onde a gente acredita que em todo segmento de mercado, em todo nicho, independente de qual seja o seu nicho, existem 4 níveis de sofisticação de discurso. Ou seja, para ficar simples, o que seriam 4 níveis de sofisticação de discurso? Quanto mais para cima você tiver dessa pirâmide, mais você toma o mercado, beleza? Quanto mais para cima você tiver dessa pirâmide, mais você toma o mercado. O que é essa pirâmide? No primeiro nível a gente tem empresa. Empresas que se comunicam apenas como empresas, ou seja, tem uma comunicação utilitária. O que seria uma comunicação utilitária? Comunicação utilitária é aquela baseada única e exclusivamente na utilidade do produto. Então eu digo, esse celular serve para fazer ligações. Esse celular serve para mandar mensagens, serve para ver informações na tela. Isso é uma comunicação utilitária. E comprovadamente as empresas que se comunicam apenas através de soluções práticas são as menos valiosas. Esse primeiro nível de valor, que é o valor prático, é quando eu simplesmente entrego e me comunico, ou seja, a comunicação, o discurso do meu negócio, ele é só pautado no valor prático, ou seja, para que isso serve? Esse celular serve para ligar, uma Gillette serve para fazer a barba, uma água serve para matar a sede. Eu estou vendendo uma commodity, eu estou vendendo um produto que não tem valor, que só é usado e a partir do momento que eu termino de usar, eu jogo fora, como um copinho descartável, como uma garrafa de água. Mas o que faz as pessoas não comprarem uma garrafa de água comum e comprarem voz? É o terceiro nível de valor. Só que o segundo antes é o valor lógico.
Então tem coisas que têm valor prático, enquanto outras têm valor lógico. Qual é a diferença? Vou dar um exemplo simples, né? Um relógio. Um relógio, ele tem um valor lógico. Por quê? Porque eu preciso ver a hora. Eu sei que eu preciso ver a hora. Tem valor prático ver as horas? Sim. Só que uma pulseira de silicone tem um valor lógico. Ah, não, ela não machuca o meu pulso, então eu ainda vejo as horas e logicamente vai ser mais confortável. Percebe? Um Apple Watch tem um valor lógico. Só que qualquer outro smartwatch também tem valor lógico. O que faz as pessoas comprarem um smartwatch ou outro, o que faz as pessoas escolherem uma marca de água ou outro, é o terceiro nível de valor, o valor emocional. Então, primeiro nível, valor prático, serve para. Segundo nível, valor lógico. Eu penso e racionalmente isso faz sentido pra mim. Racionalmente faz sentido pra mim. Às vezes não é tão prático assim. Às vezes não é só pautado no pra que serve. Eu compro porque eu penso que racionalmente faz sentido pra mim. O terceiro nível é o valor emocional, quando eu sinto que eu quero. Quando é aspiracional. Só que tem um nível acima, que é o nível baseado em identitário. É o nível de valor intrínseco, quando a coisa tem valor em si mesma. E quando ela ataca áreas do cérebro e ela ataca sentimentos humanos que não são associados só a emoções diretas, mas à base antropológica daquilo que é o ser humano em sociedade. Vamos lá, vou explicar de maneira simples. O que o ser humano quer comprar? O ser humano, ele compra seus desejos e a manifestação da sua personalidade embalada em ideologias, ou seja, o ser humano ele compra visões de mundo. Ele precisa pertencer para sobreviver. Existe um mecanismo no nosso cérebro que faz com que a gente associe diretamente a falta de amor à morte. Tá? Isso existe no ser humano. Um mecanismo, um gatilho, que faz com que a gente associe diretamente a falta de amor à morte. Isso acontece para a gente conseguir sobreviver. Porque um bebê, concorda comigo que ele não sobrevive sozinho na sociedade? Então ele precisa ter um mecanismo que faz com que libere essas toxinas no cérebro, libere esses hormônios. E existe, então, esse mecanismo humano de nós cuidarmos dos nossos, já que assim a gente pertence, assim a gente fica seguro. O ser humano ele precisa ficar seguro para se sentir vivo. E se ele não for aceito, reconhecido e amado por um grupo de pessoas parecidas, ele se sente inconscientemente morto. Partindo desse princípio, a gente entende, então, que antropologicamente o ser humano ele compra pertencimento. Ele compra o desejo de pertencer. E existe um padrão nesse desejo de pertencer. Existe um padrão nas comunidades mais fortes da sociedade, que é o mesmo padrão que faz as religiões serem tão fortes. E esse padrão, ele tem 7 pilares, ok? Esse padrão, ele tem 7 pilares. Quais são os 7 pilares para esse padrão funcionar? Padrão esse que é o mesmo das religiões. Se você for olhar para a Igreja Católica, ela tem alguns pilares na sua comunicação. Ela tem um grande ideal. O que é o grande ideal? É a causa maior. Amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, subir aos céus, ser um com o Criador no paraíso é o grande ideal. A Igreja Católica também tem um inimigo, é o diabo, o pecado, contra que a gente luta. A Igreja Católica tem um líder, Jesus Cristo, a figura de um líder forte. E a Igreja Católica tem uma comunidade, os cristãos. E dentro dessa comunidade nós temos 3 coisas: mito, rito e doutrina. O que é mito? São as histórias. O que é rito? São as práticas. O que é doutrina? É o código de conduta, as regras. Então, se eu tenho um grande ideal, um inimigo, um líder, uma comunidade, e dentro dessa comunidade eu tenho histórias, práticas e regras sempre repetidas, eu tenho a estrutura de uma religião. Se você parar para pensar, a Igreja Católica tem exatamente isso. Ela tem uma causa, ela tem um inimigo, ela tem um líder, ela tem uma comunidade, e dentro dessa comunidade tem histórias que são sempre repetidas. Que histórias são essas, Davi? A Bíblia, bicho. O que é a Bíblia, senão um conjunto de histórias que fortalecem uma crença. Um conjunto de histórias que fortalecem um credo. É isso que é a Bíblia. Então a Bíblia ela tem uma história de criação, que é Gênesis. Ela tem uma jornada do líder, que é o Novo Testamento, a história de Jesus. Ela tem uma micronarrativa, ela tem argumentos da causa, que são as parábolas, os provérbios e todas as outras histórias da Bíblia. Ela tem rito, ela tem rituais. Passar em frente à igreja e fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rezar o terço, rezar antes de comer, passar cinzas na testa antes da Páscoa, fazer jejum na quaresma. Cara, são rituais. Ela tem símbolos, o terço, os santos, a cruz. Ela tem também culto, a missa. Domingo sem a missa, semana sem a graça. É o culto dessa comunidade que está dentro de rito. E aí na terceira coluna a gente tem doutrina, as crenças. 10 mandamentos, 7 pecados, o que pode e o que não pode. A gente tem o dialeto,
Tanto que um católico, quando começa a chover, ele vai lá e fala o quê? Ele vai lá e fala, é São Pedro. É São Pedro, é o dialeto. E eles têm também uma identidade da comunidade, roupas parecidas, formas parecidas de ver o mundo. Quem somos nós, os cristãos, os católicos? Davi, o que isso tem a ver com a Apple? Percebe que a Apple segue o mesmo framework? A Apple tem a mesma estrutura. A Apple tem um grande ideal. Qual o grande ideal da Apple? Pense diferente. Então a Apple, ela não vende celular. E uma prova disso é que o comercial que mais fez a Apple explodir, que mais fez a Apple vender na história da marca, lá em 1984, não foi um comercial que falava do quanto o novo iPhone era bom, mas sim um comercial, vou passar um pedaço dele aqui na tela, que dizia, isso é pros loucos. A garden of pure ideology. Para aqueles loucos o suficiente que acreditam que podem mudar o mundo, para os desajustados. O que eles estavam fazendo? Eles estavam unindo uma tribo. Pense diferente, é isso que a Apple vende, ela vende o pensar diferente. O inimigo da Apple quem é? O status quo. O líder da Apple, o líder forte quem é? O Steve Jobs. Então peraí, grande ideal, líder e inimigo. Mesmo framework da Igreja Católica. Comunidade, os Apple Lovers, que tem histórias. Todo mundo conhece a história de criação da Apple, como nasceu a Apple. Todo mundo conhece a jornada do líder do Steve Jobs. Todo mundo conhece os argumentos da causa, de que eles vieram transformar o mundo em um lugar melhor através da diferenciação do empreendedorismo, da criatividade, de que eles são uma empresa que vende criatividade e não celular. A Apple tem rituais, tira uma foto e bota shoot on iPhone. Isso foi uma das maiores campanhas da Apple, foi essa, shot on iPhone. Tirado em um iPhone. É um ritual muito forte, baseado em quê? Baseado em uma crença. A Apple tem um símbolo, a maçã mordida, que remete ao pecado, Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal. A Apple tem um culto, tem um encontro, um summit, um evento que mostra os novos produtos Apple todo ano. A Apple tem crenças claras sobre a vida, a Apple tem um dialeto claro. Então a Apple, ela segue em sua comunicação de marca a mesma estrutura da Igreja Católica. A mesma estrutura, por exemplo, da eleição do Bolsonaro também, se você for parar pra pensar. Então o que a gente entendeu? Que toda religião, todo partido político, toda revolução e também as empresas de maior sucesso, principalmente no mercado digital, elas se comunicam de uma mesma forma. Como se formasse uma pirâmide perfeita em que a gente tem 4 níveis. Empresa, que é o primeiro nível, valor prático, segundo nível marca, terceiro nível comunidade, quarto nível movimento. Então o quarto nível, movimento, é onde a Apple se enquadra. A Apple, ela tem um movimento forte, percebe? A Apple, ela tem um movimento forte. E esse movimento forte é o que torna a marca tão valiosa. Porque ela não vende um produto, ela vende um movimento. E quando eu passo a vender um movimento, eu vou ativar essas mesmas áreas do cérebro associadas à religião. Isso vai fazer com que eu não tenha só clientes, mas fiéis e evangelizadores do meu produto, da minha marca. E é exatamente isso que a gente ensina os nossos clientes a fazerem. Nós ajudamos empresários da área da educação, ou que querem estar na área da educação, a criar movimentos, se tornando líderes absolutos dos seus mercados e conseguindo criar uma comunidade de fiéis e evangelizadores. Nós temos uma metodologia, isso que eu mostrei para você ao vivo, aqui nesse vídeo, é um pedaço da nossa metodologia que sistematizou esse mesmo segredo que forma as religiões, os partidos políticos, as revoluções e que também explica o sucesso ou o fracasso das marcas mais valiosas ou menos valiosas do mundo. E se você quiser receber 4 aulas gratuitas, uma trilha prática sobre essa metodologia, tudo que você precisa é ir lá no meu direct do Instagram, @soudaviribas, e escrever a palavra presente. Vai lá e escreve a palavra presente, que eu vou te entregar de presente essa trilha gratuita para você aprofundar um pouco mais na nossa metodologia e, se fizer sentido ao final, avançar para um dos nossos programas personalizados para aplicar isso no seu negócio. Fechou? Tamo junto, conta comigo, é um prazer estar vindo aqui fazer esses vídeos. E lembra, as pessoas não compram produtos, elas compram visões de mundo. Então, o cliente que você atrai é definido pela sua ideologia. Tchau pra vocês.